Fala! Aqui é o Marcelo. Sou caminhoneiro há mais de 12 anos e cruzo as estradas deste país de ponta a ponta. Mas tem um trecho específico de serra, uma pista simples, estreita e sem acostamento, que eu evito a todo custo fazer de madrugada depois do que me aconteceu em 2021. Era por volta de 2:30 da manhã e uma neblina espessa, parecendo uma fumaça densa, baixou sobre a pista. A visibilidade estava péssima. Eu vinha devagar segurando a carreta na marcha reduzida, quando a luz do farol alto cortou a névoa e iluminou algo na pista. A poucos metros da minha cabine havia um homem caminhando, bem no meio da minha faixa. Ele vestia roupas escuras e andava a passos lentos, ignorando completamente o perigo. O desespero tomou conta de mim. Botei a mão na buzina. O som estridente ecoou pela serra, mas o sujeito nem se mexeu. Não dava para frear o caminhão pesado naquela descida úmida. Em um ato de reflexo puro, puxei o volante para a esquerda, invadindo a pista contrária na esperança de não vir ninguém de frente. Senti a lateral da carreta passar a milímetros dele. O susto foi tão grande que minhas mãos tremiam no volante e o suor frio escorria pelo meu rosto. Consegui controlar o veículo e alguns quilômetros adiante, parei no primeiro posto de combustível, que encontrei aberto para tentar me acalmar. Desci da cabine com as pernas bambas, fui direto ao balcão e pedi um café forte. O frentista notou o meu estado e perguntou o que tinha acontecido. Nervoso, comecei a esbravejar, dizendo que algum louco ou bêbado estava caminhando no meio da pista, colocando a vida dos motoristas em risco. Um caminhoneiro antigo da região, que estava sentado em uma mesa no canto tomando seu café também, levantou a cabeça e me olhou com uma expressão séria e perguntou em qual curva tinha sido. Quando descrevi o trecho da serra, ele soltou um suspiro pesado, balançou a cabeça e disse: Marcelo, agradeça a Deus por você ter mantido os olhos fixos na pista. Se você tivesse olhado pelo retrovisor depois de desviar e tivesse visto o rosto daquele homem, você não duraria muito tempo nesta região, ou acabaria enlouquecendo, exatamente como aconteceu com vários outros caminhoneiros que olharam para ele nessa mesma estrada. Oi pessoal, aqui é o Renan. Durante muitos anos fui motorista de táxi, daqueles remanescentes da Praça Central, que rodavam a madrugada toda pegando corridas de última hora. A gente aprende a ler as pessoas só pelo olhar, mas nada me preparou para a passageira que embarcou no meu carro numa noite fria de terça-feira. Eu estava parado perto da rodoviária quando uma mulher de capa de chuva escura se aproximou. Ela não disse uma palavra, apenas abriu a porta traseira, entrou e me entregou um papel rasgado com o endereço de um ponto na rodovia estadual. O trajeto levaria cerca de 30 minutos. Desde o momento em que ela sentou, o ar dentro do táxi ficou absurdamente gelado, a ponto de o vidro do para-brisa embaçar pelo lado de dentro. Poucos quilômetros após entrarmos na rodovia escura, o painel do meu carro deu um estalo. O sensor de cinto de segurança do banco traseiro começou a apitar sem parar, indicando que havia alguém sem cinto. Incomodado com o barulho, olhei pelo retrovisor interno e vi que ela estava sim com o cinto afivelado sobre a capa escura. Imaginei que fosse apenas uma pane elétrica no sensor do meu carro e segui viagem, tentando ignorar aquele apito e o silêncio sepulcral que ela mantinha. Chegando ao ponto indicado, uma entrada de terra batida no meio do nada, cercada por mato alto, parei o táxi no acostamento. Puxei o freio de mão, liguei a luz interna do teto
e me virei para o banco de trás para informar o valor da corrida. O susto foi tão grande que meu coração simplesmente parou. O banco traseiro estava completamente vazio. O cinto de segurança continuava afivelado sobre o assento, exatamente como antes. Olhei para as portas. As travas elétricas continuavam acionadas por dentro. A mulher tinha evaporado do carro em movimento, sem abrir nenhuma porta. Saí acelerando desesperadamente para longe daquele acostamento infernal, rezando um Pai Nosso. Olá, ouvintes do canal. Meu nome é Camila. Em 2019 eu trabalhava como representante comercial e passava grande parte do tempo na estrada. Numa noite de quinta-feira, fui surpreendida por uma tempestade torrencial em uma rodovia estadual de pista simples. A chuva era tão forte que os limpadores do para-brisa mal davam conta de escoar a água. De repente, no acostamento lamacento sob o temporal, avistei uma garota jovem, vestindo apenas um jeans e uma camiseta encharcada, acenando desesperadamente ao lado de um carro que parecia quebrado. Ficando sensibilizada com a situação perigosa daquela jovem no meio da tempestade, parei o carro um pouco mais à frente e acenei para que ela entrasse. Ela correu, abriu a porta do carona e entrou arfando. Estava tremendo de frio e a água escorria pelos seus cabelos. Liguei o aquecedor do carro e tentei acalmá-la, perguntando para onde ela estava indo. A garota não olhava para mim. Seus olhos estavam fixos na escuridão da pista através do para-brisa. Com a voz trêmula e embargada, ela apenas sussurrou para si mesma: "Neste trecho, a gente sempre corre demais. Eu não devia ter corrido tanto. A gente nunca acha que vai acontecer com a gente." Aquelas palavras me deram um arrepio incômodo na espinha. Decidi acelerar um pouco para chegar logo ao posto de combustível mais próximo, que ficava a cerca de 3 quilômetros dali. Tentei puxar conversa novamente para descontrair, mas ela permaneceu em silêncio absoluto até que avistei as luzes do posto e encostei o carro sob a cobertura iluminada. Puxei o freio de mão e me virei para dizer que tínhamos chegado e que podíamos pedir ajuda para alguém. Quando olhei para o lado, não havia ninguém. O banco do carona estava completamente encharcado de água da chuva, provando que alguém realmente esteve ali sentado há segundos atrás. E era só isso. Apenas o banco molhado e a certeza aterradora de que eu tinha dado carona para alguém que não estava mais nesse plano, ou apenas o eco de uma tragédia que já tinha acontecido antes. Fiquei parada no posto, sem saber o que fazer. Olá, pessoal. Aqui é o Márcio. Trabalho há mais de 8 anos operando guincho de socorro para uma concessionária de rodovias no turno da madrugada. Quem trabalha nesse setor sabe que a estrada guarda segredos que pouca gente tem coragem de comentar. Numa madrugada abafada de domingo, por volta das 3 horas, recebi um chamado pelo rádio da central informando sobre um veículo quebrado no acostamento do KM 87. Liguei os giroflex amarelos da plataforma e segui até o local. A rodovia estava deserta, mergulhada na escuridão total. Ao me aproximar do KM 87, avistei o veículo. Um carro antigo com as luzes completamente apagadas, parado rente à canaleta de escoamento. Assim que parei o guincho à frente dele, um homem de terno escuro saiu do lado do motorista. Caminhou até a minha janela, agradeceu a rapidez do atendimento e disse que aguardaria dentro da cabine do meu caminhão por causa do orvalho frio da madrugada. Eu concordei, abri a porta para ele subir
e desci para iniciar o trabalho de reboque. Me posicionei atrás do carro, peguei os cabos de aço e comecei a encaixar os ganchos no chassis para puxar o veículo para cima da plataforma. Foi exatamente nesse momento, ao me ajoelhar na pista e iluminar a parte inferior do carro com a minha lanterna de cabeça, que olhei para o vidro do motorista. Meu sangue congelou nas veias. Sentado no banco do motorista daquele carro quebrado, com a cabeça tombada sobre o volante, desacordado e coberto de ferimentos aparentes, estava o mesmo homem que tinha acabado de falar comigo. Ele continuava ali dentro, desacordado. Entrando em pânico puro, corri de volta para a cabine do meu guincho para verificar o passageiro que tinha acabado de subir. A cabine estava totalmente vazia. O banco do passageiro estava intacto. Tremendo sem parar, peguei o rádio da central e pedi socorro médico imediato para o KM-87. Até hoje, não sei se aquele homem na cabine era a alma dele pedindo ajuda ou apenas minha imaginação. Fala, galera do canal. Aqui quem fala é o Lucas. A história que vou contar para vocês aconteceu na rodovia que liga Limeira a Piracicaba, um trecho que eu costumava fazer de moto nas madrugadas depois de sair do trabalho. Eu vinha pilotando em uma velocidade cruzeiro boa. Logo após passar pelo pedágio e começar a subir o morro na beira da pista, a iluminação do meu farol alcançou algo na margem da estrada. No topo da subida, parada no acostamento escuro, havia uma mulher. Ela usava um vestido de festa branco e tinha cabelos pretos e longos. Quando me aproximei, ela acenou delicadamente, pedindo carona. Ao passar devagar ao lado dela, pude ver que era uma mulher lindíssima, extremamente atraente. Mas a minha mente de motoboy acendeu um alerta vermelho imediato. O que uma mulher bonita dessas estaria fazendo sozinha, no meio do nada, a esta hora da madrugada na estrada? Achei que fosse uma armadilha, uma isca para assalto de gangues da região. Decidi não arriscar. Acelerei a moto e passei direto, deixando-a para trás na escuridão. Cerca de 5 minutos depois, já na reta a caminho de Piracicaba, senti um vento gelado nas minhas costas. Logo em seguida, 2 mãos incrivelmente frias abraçaram firme a minha cintura. O pavor tomou conta de mim. Olhei rapidamente para trás por cima do ombro. Era ela. A mesma mulher do vestido branco estava sentada no meu garupa, com o corpo colado ao meu, me encarando com um olhar sedutor e congelante. O pânico foi tão forte que perdi o controle da moto por um segundo. A moto rabiou na pista e eu cheguei a encostar o joelho no asfalto, quase sofrendo um acidente grave a mais de 100 km por hora. Consegui equilibrar o veículo no susto. Minha mente gritava para eu frear, encostar e sair correndo a pé mesmo pelo mato. Mas o pensamento racional veio logo em seguida. Se ela subiu nessa moto comigo, andando a 100 por hora, se eu parar, ela vai aparecer na minha frente para onde quer que eu vá. Mantive os olhos cravados no asfalto à frente. Aquelas mãos geladas iam apertando cada vez mais a minha cintura. O frio atravessava a minha jaqueta de couro e gelava os meus ossos. Foquei todas as minhas forças em continuar pilotando e não olhar para trás. Quando finalmente passei pela placa de entrada da cidade de Piracicaba, sob a iluminação das primeiras luzes urbanas perto do shopping, senti a moto ficar subitamente mais leve. Olhei para trás. O banco do garupa estava vazio. Cheguei em casa trêmulo e nunca mais quis passar por ali de moto, naquela estrada de madrugada.